Em meio às serenas montanhas do norte da Espanha, um lugar de veraneio rapidamente se transforma em um pesadelo. De dentro de seu trailer, José Soleil, sua esposa e filha, veem uma torrente de água correndo sem parar sob a janela. Agora tudo se foi, restando apenas alguns trailers presos às árvores e ondas de água lamacenta ao redor deles. Apesar da gravidade da situação, a família está segura agora. Uma onda de enchente carregando troncos e pedras passou devastando tudo. O ataque repentino os jogou em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto a morte os ameaçava. Dezenas de outros não tiveram a mesma sorte. Ela surgiu do nada e os pegou de surpresa, exceto por alguns que sabiam que era apenas uma questão de tempo até o inevitável acontecer. Na manhã de quarta-feira, 7 de agosto de 1996, o Instituto Nacional de Meteorologia da Espanha emitiu um alerta sobre a tempestade que se aproximava para a região norte do país. Chuvas de verão fortes são comuns aqui, mas, segundo especialistas, essa seria mais intensa, com a província de Aragão sendo a mais afetada. E, situada ao norte dela, bem no meio da Cordilheira dos Pirineus, está o acampamento Sierra de las Nieves, um dos mais bonitos do interior da Espanha, naquela época. O local premiado foi inaugurado 6 anos antes e era renomado por sua qualidade. Em agosto, mais de 600 hóspedes estavam registrados no local. Apesar de muitos terem ido em excursões, o local estava cheio de pessoas que não ligavam para a chuva. Afinal, uma chuva de verão definitivamente não poderia mudar o humor deles. Quando a forte chuva começou no fim da tarde, as pessoas se recolheram em suas barracas e trailers, aguardando passar. Porém, meia hora depois, a chuva aumentou ainda mais. Mesmo assim, isso ainda não parecia incomodar os hóspedes acomodados em suas barracas. Eles não sabiam que estavam descansando em uma armadilha mortal. O acampamento Las Nieves foi construído sobre um depósito de sedimentos na base de 2 colinas íngremes, mas, mais importante ainda, na saída do Ravina Eras que passa entre elas. Ao longo dos anos, o local tem sido sujeito a fortes torrentes de água correndo por seu leito durante períodos de chuva intensa. A estimativa de chuva no acampamento foi de 200 a 250 milímetros. No dia do desastre, cerca de 1/4 dessa chuva caiu em apenas 8 minutos. O solo não conseguiu absorver tanta água, então todo o excesso desceu pela ravina, arrastando troncos e pedras. Isso causou um bloqueio na ponte que quebrou sob a pressão, enviando uma onda de água e detritos para o acampamento. Em apenas alguns instantes, a calma deu lugar ao pânico. Quando a onda passou, os hóspedes foram lançados em uma luta pela sobrevivência. Muitos foram pegos de surpresa e não tiveram tempo de escapar. Eles lutaram para se manter à tona enquanto a água os levava rio abaixo, junto com barracas, móveis, carros e até grandes trailers. Um dos sobreviventes lembra como a correnteza arrastou ele e sua família. De alguma forma, ele ficou preso nos galhos de uma árvore que estava caindo. Ele teve sorte ao subir na árvore e encontrar abrigo no alto da copa. Mas, infelizmente, seus pais e 2 irmãos foram levados pela enxurrada. Os hóspedes pegos pela enxurrada, enquanto estavam em seus trailers, estavam um pouco melhor posicionados, pois estavam fora do alcance direto da água. Ainda assim, ficaram presos em vans e trailers flutuando como barcos na água. Assim como o adolescente, aqueles presos nas árvores tiveram sorte, pois foram salvos de serem arrastados pela enchente. Meu filho gritou, "Nós vamos morrer!" E eu disse, não vamos, filho. Mas vendo as notícias hoje, algumas crianças morreram. Com o passar do tempo, o nível da água diminuiu e a enchente perdeu seu poder destrutivo. Mesmo assim, a chuva seguia forte e a água marrom corria pelo acampamento, impedindo que as pessoas escapassem ou alcançassem os que ainda estavam em perigo. Tempo precioso foi perdido até que a água baixasse para um nível seguro. Mesmo profundamente abalado com a tragédia, não havia tempo a perder, pois ainda havia muitas pessoas para resgatar. Felizmente, a notícia do desastre rapidamente chegou à vila próxima de Biescas e aos seus moradores. Junto com uma pequena equipe de bombeiros que correu para ajudar, eles fizeram um apelo geral por socorro. E ao anoitecer, centenas de soldados, membros da Cruz Vermelha e voluntários estavam no local.
Eles trabalharam a noite inteira para resgatar o máximo de pessoas possível. Os feridos foram levados para Biescas, receberam primeiros socorros e depois encaminhados ao hospital. Infelizmente, à medida que a operação de resgate avançava, as primeiras vítimas da enchente apareceram, mas naquele momento, a escuridão impedia os socorristas de avaliar a dimensão da tragédia. Só notaram o horror que atingiu o acampamento na manhã seguinte. Hóspedes e socorristas vagavam pelo terreno coberto de lama, procurando por sobreviventes e pertences pessoais. Onde antes havia árvores, agora estava repleto de carros e trailers destruídos. As ruas do acampamento haviam desaparecido, água, lama e pilhas de entulho cobriam toda a área. Encontrar alguém era um verdadeiro desafio. Apesar da chegada de cães treinados, a lama endureceu rápido, dificultando que socorristas localizassem sobreviventes e os corpos dos mortos soterrados. A única maneira de vasculhar o chão era com a ajuda de varas, o que tornava o processo lento e exaustivo. Para dificultar ainda mais o resgate, a enxurrada havia arrastado corpos para o rio Galego. Uma vítima foi achada a 13 quilômetros no pântano de Sabanagô. Como muitos outros, a força da água foi tão intensa que arrancou suas roupas. A operação de recuperação durou dias. Ambulâncias e helicópteros transportaram os corpos para um necrotério improvisado para identificação. Foi um processo árduo. A polícia não tinha informações exatas sobre o número de hóspedes, nem sabia suas identidades. O computador da recepção foi destruído pela enchente e ficou inutilizável. Traumatizados e com frio, os sobreviventes foram levados para Biescas, onde montaram um abrigo temporário. Seus moradores demonstraram solidariedade às vítimas, oferecendo roupas, comida e acomodação em suas casas. Especialistas afirmaram que uma enchente como essa só acontece a cada 200 anos, mas será que era esse o caso? No acampamento de Biescas? Muitos discordaram. O desastre não aconteceu do nada, e na verdade foram as pessoas que atrapalharam a natureza, não o contrário. Alguns culparam a localização do acampamento na entrada do desfiladeiro, que já havia mostrado risco de enchentes repentinas. Após uma enchente dramática 70 anos antes, as autoridades construíram um canal no meio do depósito de sedimentos para direcionar a água em caso de chuvas fortes e proteger a área. Também foram construídas 36 barragens de retenção de sedimentos ao longo da ravina de Herves para evitar deslizamentos de terra. No entanto, o sistema construído para prevenir enchentes só contribuiu para a tragédia de 1996. Durante a tempestade, o excesso de água desceu rapidamente pelo desfiladeiro. Isso sobrecarregou e rompeu a maioria das barragens, liberando os sedimentos que elas armazenavam. Enquanto isso acontecia, a enxurrada arrastou o equivalente a 6.000 caminhões carregados de troncos, lama e pedras. Os destroços foram finalmente barrados por uma ponte acima do acampamento. Mas ela não suportou a pressão e quebrou, liberando uma onda de entulho que transbordou o canal artificial e cobriu o acampamento. 87 pessoas morreram no desastre do acampamento de Biescas. O último corpo só seria encontrado quase um ano depois, em 28 de julho de 1997. Durante a remoção do leito do desfiladeiro próximo ao local da tragédia, trabalhadores encontraram os restos de um menino de 6 anos. Dada a força da enchente, foi uma sorte que mais de 500 visitantes sobreviveram à tragédia, muitos dos quais estavam ausentes do parque no momento. O prefeito de Biescas rejeitou todas as acusações, alegando ao contrário, que o acampamento foi construído de acordo com as normas. No entanto, registros mostraram que, antes da construção, um funcionário do governo havia emitido um relatório negativo justamente por causa do risco do local. O governo ignorou imprudentemente a opinião de um especialista e agora precisava arcar com as consequências. O Tribunal de Huesca rejeitou uma acusação criminal, alegando que a enchente foi excepcional e imprevisível, o que as famílias das vítimas não aceitaram. Eles preferiram travar uma batalha judicial de 10 anos contra as autoridades. Finalmente, em 2005, o Tribunal Nacional reconheceu a responsabilidade das autoridades e ordenou que o governo de Aragão e o Ministério do Meio Ambiente indenizassem conjuntamente os familiares de 63 das 87 vítimas fatais. No valor de 11,2 milhões de euros, o governo nunca pagou sua parte da indenização.
Quanto ao acampamento Las Nieves, ele foi reconstruído, mas em um novo local mais seguro. Um memorial foi erguido onde ele ficava, um lembrete sombrio de que a natureza tem suas leis e você não pode burlá-las. Assista a este episódio a seguir. Se você achou este vídeo interessante, por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.